comentando sobre essa modernidade toda que a gente pode encontrar, tudo que diz respeito a deixar um dente mais próximo do natural. Então, hoje em dia a gente consegue fazer uma cópia de um dente seguindo características bem naturais, desde a textura, o brilho e até a própria aparência de um dente. Se a gente for falar como que a gente consegue imitar, por que as pessoas estão conseguindo imitar tanto, né? Quais os materiais que estão conseguindo imitar tanto a perfeição do dente? Para vocês entenderem um pouquinho isso, hoje eu vou mostrar para vocês quais são as estruturas do dente e por que hoje em dia a estética está ficando tão natural, tão similar ao nosso dente normal. Então isso vem da própria estrutura dentária. Então se vocês puderem ver aqui nesse desenho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então assim, aqui nós temos uma estrutura dentária, como se fosse um dente cortado no meio, né? Então, de dentro para fora, aqui essa parte mais vermelha, como vocês podem ver que tem alguns vasinhos, é onde é a polpa dentária. Então, onde estão os vasos, as artérias, é onde se tem algum problema, o paciente tem aquela dor muito forte, né? Então, é aqui que é feito aquele tratamento de canal. Toda essa parte aqui é removida no tratamento de canal e é colocado um material obturador, tá? Vindo um pouquinho mais para fora, tem a maior parte delas, que é a dentina, é a mais grossa de todas. Então a dentina já é um tecido mineralizado, então ele é duro, né? Cheio de canalículos, né? Onde também passa inervação. Então a dentina, se ela é exposta ao meio bucal, ela também é dolorida, ela não foi feita para ficar exposta ao meio bucal. Isso pode ter uma certa sensibilidade. Começa com a dor de dente, seria a hora que atinge a dentina. Atinge a dentina, né? Ou até às vezes numa retração ou numa lasca a pessoa tem aquela sensibilidade, é porque expôs a dentina, né? E temos a camada mais externa, que é o esmalte. O esmalte é o tecido mineralizado mais duro do nosso corpo. Então esse sim foi feito para ficar em contato com o meio bucal, ele é extremamente resistente. E então a união de todas essas camadas é que vai dar a tonalidade do nosso dente. E essa camada é tão rígida que ela chega ao ponto de, quando está no estágio inicial da cárie, às vezes o paciente sempre tem um receio da anestesia para fazer algum tipo de tratamento restaurador. Nessas camadas de esmalte com uma cárie inicial, não tem nem a necessidade de anestésico para poder fazer esse tipo de recuperação. Então tudo isso que a Morgana comentou sobre essas camadas dos dentes, a gente também consegue replicar isso na hora da confecção de um dente, de uma prótese sobre uma raiz remanescente ou até mesmo sobre os implantes. Essas camadas é que vão dar toda se o dente ele é mais claro, mais escuro. Toda a naturalidade do dente, né? É mais amarelado, tem vários tons um dente, né? Tem pessoas que têm o dente que puxa um pouquinho mais para o amarelo, tem pessoas que têm o dente que puxa um pouquinho mais para o marrom, tem pessoas que têm o dente que puxa um pouquinho mais para o cinza. Então todas essas nuances hoje a gente consegue captar. Na hora dessa confecção desse material, no caso aqui uma porcelana, então são feitas por camadas, e essas camadas também é que vão deixando o dente, a parte protética, então cada vez mais natural e próxima de um dente natural. Ainda para poder, o que a gente acabou verificando aí no congresso e o que acaba evoluindo ainda mais, existe então um sistema CAD/CAM, que todo esse projeto para a confecção do dente e até a própria fabricação é assistida por computador. Por quê? Como é que funcionava normalmente? Um pouquinho do manual, né? Então como é que era, de uma certa forma, o funcionamento mais tradicional? O dentista faz um molde desse preparo desse dente, é encaminhado então esse molde para um laboratório de prótese, então o protético ele vai fazer todo o trabalho do que foi solicitado em cima daquele modelo, então é algo bem artesanal. E hoje, então com esse sistema CAD/CAM, o que acontece? Esse mesmo molde que a gente fez inicialmente, ele é colocado numa escaneadora, como se fosse uma copiadora, tá? Essa imagem, então, ela é transferida para um aparelho que ela faz toda a usinagem dessa peça. Desse desenho que do feito, desenho, né? E ela, então, a gente define o formato, a precisão, o encaixe, seja em dente ou implante, tudo através do computador. Então, você imagina a precisão disso, né? É muito maior. Imagina uma pessoa fazendo, né, o ser humano tendo que fazer lá a parte manual
e a partir de agora isso ser feito por computador. Então a precisão é muito mais exata, se torna muito mais seguro, né? Eu acho que a gente tem uma imagem, não tem? São alguns segundos de uma escaneadora funcionando para vocês também entenderem como que funciona. Eu acho que nesse caso que a gente vai apresentar para vocês, tem um bloco em cera onde essa máquina está esculpindo uma estrutura para poder fazer depois a confecção de um dente. Isso. Né? Então essa imagem que a gente tem, que a gente acabou tomando lá do Congresso em São Paulo, então imagine que essa máquina está fazendo uma fresagem em cima dessa peça aqui em cera. Então aquilo que ela está desenhando na ponta da máquina é o formato pré-determinado que foi feito em cima de um programa de computador. E aí a gente consegue determinar a confecção dessa peça ela inteira, seja para um dente unitário ou mais, tudo na mesma máquina. Para vir o desenho do dente ali. Isso aí. Na verdade, a gente viu isso lá no Congresso, mas isso agora já está no nosso meio. Nós temos essas opções de trabalho com esses laboratórios aqui em Blumenau, em Curitiba, enfim, na região. Estamos utilizando muito, né? Essas máquinas a gente consegue fresar vários materiais. Então pode ser fresado titânio, né, como algumas estruturas para implante, cobalto cromo, que também é um metal utilizado nesse tipo de prótese, e é feito também a fresagem de zircônia e IPS Max, que é um tipo de porcelana, que é o nosso grande xodó do momento, digamos assim. É a novidade, né? É a novidade, é o que a gente tem utilizado muito, né? A gente já estava utilizando muito a zircônia e esse IPS Max, porém eles eram feitos manualmente e agora eles passaram para a máquina de CAD/CAM, então com uma segurança, uma credibilidade muito maior, e isso dá uma estética e uma naturalidade incrível nos trabalhos. Deixa eu até dar um detalhe. Então aquela peça que vocês viram cinza naquele vídeo, tente imaginar que existe uma peça daquele mesmo formato em zircônia e em IMAX, uma peça dura, e aquela fresa, aquela máquina consegue fresar num formato já pré-determinado que a gente determinou em computador daí. Eu acho que tem algumas imagens, né, de alguns trabalhos que podem ser feitos com essa máquina, Aqui, né? eu acho que a gente tem algumas coisas referente ao IMAX só, né? Dá para você passar e eu acho que vai ter as outras. Isso, então, como vocês podem ver ali, tem várias coisas que a gente pode fazer nessa máquina, na fresagem, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui vocês podem ver, é feito coppings. Então quando a gente tem uma prótese unitária, digamos assim, é feito um dente separadinho. Então ele pode ser feito tanto em zircônia como pode ser feito em metal, tá? Podem ser feitas coroas já inteiras, ser fresados em porcelanas puras, ou pode ser feito em laser, on-laser e facetas, que o que significa? As facetas a gente já comenta bastante aqui no programa, né, a respeito delas, e os inlays e on-lays, todo mundo ou tem, ou já viu aquelas restaurações grandes, às vezes de amálgama, que ocupam o dente inteiro, aquelas restaurações metálicas. Elas podem ser substituídas por resina, ou se forem grandes demais, elas podem ser substituídas por restaurações cerâmicas, que são muito mais resistentes. Então, hoje em dia elas fazem também, essas fresadoras, fazem essa parte das restaurações em lays, on-lays que a gente chama. Para entender, é como se fosse quase que esse on-lay ou esse inlay, uma pecinha de quebra-cabeça. Aquele formato que está faltando, a gente consegue reconstruir e acopla diretamente ao dente. Isso, né? Mesmo. Tem mais algumas imagens? Nesse caso aqui, ó, a Morgana comentou bem, aqui existe tanto essa possibilidade dos implantes, tá, para fazer esse trabalho aqui nos implantes, também em casos aqui individuais, unitários, ou então peças aqui maiores, unidas. Fixas, né? Peças fixas. Nesse metal aqui também, branco, em zircônia. Lembrando que aqui não existe nenhum tipo de junção, é uma peça maciça. E o mesmo acontece numa estrutura metálica, ou seja, não tem ponto de solda, é uma peça maciça. E seriam aqueles protocolos sobre implantes inteiras, né? Então, o que ele está falando de ponto de solda? Quando a gente fazia uma moldagem de um arco inteiro de um paciente que não tinha nenhum dente, o que acontecia? Às vezes a peça não encaixava perfeitamente, era preciso fazer um corte, fazer uma solda para a gente provar de novo e continuar a prótese. Então essas peças hoje, elas vêm sem nenhum ponto de solda, elas são feitas únicas e por causa da precisão que a gente tem na hora do escaneamento, né? É isso mesmo.
Tem mais algumas imagens? Tem outras imagens assim para ver como é que dá para fazer de uma extensão menor até uma extensão maior. De um dente a 12 dentes, e nesse caso, que nem a Morgana frisou bem, é bem importante o fato de que essa peça seja maciça, e aí a gente não pode aqui então eliminar com certeza qualquer desunião que existe em função de um ponto de solda, que ficou algum tipo de falha, alguma coisa assim. Nesse tipo de sistema, a peça é maciça, né? Pessoal,